Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos juntos para ouvirmos aquilo que Deus tem para nós nesta noite de domingo. Que Deus abençoe sua vida aí na sua casa e que o Espírito Santo possa nos conceder sabedoria e entendimento para entendermos mais uma porção da tua palavra. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, eu vou ler dos versos 4 até o verso 7. Filipenses 4, de 4 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos aqui para falarmos da Tua Palavra. Já fizemos isso pela manhã, ouvimos a Tua Palavra e entendemos a Tua Palavra, oramos e agora mais uma vez estamos reunidos para mais uma vez ouvir o que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, aplique essas palavras em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler contém alguns conselhos de Paulo para a igreja. E é este o tema da nossa mensagem, conselhos para a nossa vida. A nova vida que nós temos em Cristo, uma vez que nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, ela precisa se manifestar numa espiritualidade sadia e que confia na presença de Deus. A vida cristã manifesta-se em novas e boas relações entre pessoas e também uma relação com o próprio Deus. Vivemos dias em que as relações entre pessoas estão proibidas, mas é disso que o texto fala. Nós estamos aí há 3 semanas de isolamento social, mas não é disso que o texto fala. Mas fala que a vida cristã precisa ter bons relacionamentos entre pessoas. E dentro desses relacionamentos precisa haver demonstração de alegria, demonstração de paz, precisa haver esse testemunho de que essa alegria e essa paz Deus nos dá. E também testemunho de que Deus está presente na nossa vida, por isso somos alegres e por isso temos paz. E eu quero apresentar aqui para os irmãos 4 conselhos de como precisamos ter uma vida espiritual, uma vida cristã, e 4 conselhos que são fundamentais para aqueles que servem a Deus. E esses 4 conselhos nos ensinam a viver alicerçados nesses conselhos que Paulo vem nos trazer aqui nestes versículos. Mas antes de nós entrarmos nesses conselhos, eu quero fazer um apanhado geral, dar um pano de fundo sobre este capítulo 4 de Filipenses. Paulo escreve quando estava preso. Aí a gente consegue ver isso em alguns versículos. Quer ver? Ou melhor,
eu vou dar um pano de fundo histórico, né, de qual era a situação de Paulo quando escreveu Filipenses capítulo 4. Primeiro que Paulo estava preso quando escreveu esta carta. Lá nos versículos 7, 13, 14, 19 do capítulo 1, a gente vê isso. Versículo 7 do capítulo 1. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Versículo 13 do capítulo 1. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidos de todos e de toda a guarda pretoriana, de todos os demais. Versículo 14 do capítulo 1. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E o versículo 19, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em liberdade. Não há unanimidade sobre o local onde Paulo estava preso. Alguns afirmam que estava preso em Éfeso e outros em Roma, mas essa não é a discussão e isso não é o assunto dessa noite. A igreja de Filipos ajudou muito o apóstolo Paulo nas suas tarefas de anunciar o evangelho por todo o Império Romano. A gente vê isso no capítulo 4, versículos 14, 16 e 18, que diz assim: Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Na carta, Paulo agradece essas ajudas que havia recebido. No capítulo 4, desses que nós estamos, dos versículos 1 a 9, o apóstolo Paulo trata de problemas pastorais e aconselhamentos. Mas vamos agora à exposição do nosso texto. Vamos agora olhar para os versos 4 até o 7, que é o texto que nós usaremos como base para meditarmos nesta noite de domingo. Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esse é o primeiro conselho que nós destacamos aqui neste texto. Aqui temos aquelas linhas que conhecemos e amamos, né? E que são lidas no tempo de tranquilidade e são lidas no tempo de bem-estar. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Mas como nós vimos na história que eu acabei de contar, não era bem este o contexto que Paulo estava vivendo. Paulo estava preso, Paulo estava em dificuldades. Por mais que ele tivesse fé em Deus e acreditasse nisso, ele estava preso. Era uma situação difícil. E ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, e repete, alegrai-vos. 2 vezes ele afirma aos cristãos de Filipos que tenham alegria no Senhor. Lembramos que nem o escritor e nem os destinatários destas palavras viviam num clima de bem-estar. Nós identificamos isso na história, por isso que eu contei aquela história onde Paulo estava, o que estava acontecendo. O apóstolo estava preso e a comunidade tinha problemas com o surgimento de falsas doutrinas que alguns ensinavam entre eles. Por essa razão,
a palavra sempre no versículo, alegrai-vos sempre, tem um peso muito grande. Nós estamos vivendo uma situação difícil há 3 semanas. O mundo está vivendo uma situação difícil desde, digamos, novembro do ano passado. Mesmo assim, o conselho de Paulo é: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor, sempre. Lembra na palavra pela manhã? Trazei à memória aquilo que te dá esperança. Ainda que cheguem a Filipos a notícia da sentença de morte de Paulo, e a gente vê isso no capítulo 2, nos versículos 17 a 18, que diz assim, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Mesmo chegando essa notícia que ele poderia ser morto, ele ainda diz: alegrai-vos. Mesmo com essa opressão, ele ensina que precisamos nos alegrar e que aqueles seus leitores também precisavam se alegrar. Mas a chave desta alegria não está no ser humano. O texto nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Essa é a chave da alegria. Essa é a chave da nossa alegria. Não nos nossos pensamentos, não nas nossas forças devemos nos alegrar, mas no Senhor. É a fé no Senhor que torna possível esta alegria. Os apelos de Paulo à alegria nunca são meros encorajamentos. Eles atiram as igrejas desanimadas de volta ao Senhor. Então, a ideia é que essa alegria precisa se voltar para o Senhor. Esses apelos são, acima de tudo, apelos à fé. No versículo 5, nós temos a continuação da nossa mensagem. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Paulo pede que a moderação da igreja seja conhecida a todas. A palavra moderação significa uma boa disposição em relação às outras pessoas, mostrar bondade, suavidade, transigência. Quem está pessoalmente repleto de alegria gosta de causar alegria também às outras pessoas, gosta de repartir. Então, o versículo 5, ele complementa o versículo 4. Se você está alegre no Senhor, fazer conhecida essa alegria, porque isso conforta as pessoas. Lembra que eu disse na quinta-feira, também disse hoje pela manhã na escola dominical, muitas pessoas que estão confinadas, elas estão tristes, elas estão ansiosas, e são pessoas que, além de serem fiéis a Cristo, mas são seres humanos. Nós, cristãos, podemos também estar em dificuldades, mas precisamos alegrar no Senhor. E essa é a parte mais difícil. A vida cristã, ela não é fácil. Eu já tenho falado isso muitas vezes para os irmãos, mas precisamos demonstrar essa alegria no Senhor, porque diz o versículo 5, perto está o Senhor. Lá no finalzinho do versículo 5. Podemos compreender também essas palavras no sentido escatológico. Perto está o Senhor. A vinda de Cristo está perto. Tiago nos dá essa ideia. No capítulo 5, no versículo 9, nós lemos assim, de Tiago, tá? Nós lemos assim: irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. A mesma ideia nós temos em Mateus 5, versículo 25, quando Jesus fala:
entrar em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Enquanto estiveres com eles, essa também é uma ideia de que a gente pode pensar que perto está o Senhor, uma ideia escatológica. Mas também podemos apresentar ou aprender que a proximidade do Senhor é também igual no sentido do Salmo 145, 18, onde diz o seguinte: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Podemos também, além de pensar no sentido escatológico, Cristo está a caminho, está perto, podemos pensar também neste momento. O Senhor está perto de você agora, neste exato momento. Por isso, se alegre no Senhor. Versículo 6. Essa alegria que a gente acabou de falar, esse conselho de Paulo para a gente se alegrar, versículo 6, ele diz o seguinte: se você está alegre, veja que diz o versículo 6, não andeis ansioso de coisa alguma. Essa é o segundo conselho de Paulo. Primeiro é alegria, alegrai-vos sempre. O segundo conselho, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, após tratar da alegria e da moderação, Paulo trata da despreocupação. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Este mesmo pensamento a gente consegue ver em outros textos bíblicos, como em Mateus, por exemplo. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Isso significa que a gente deve evitar a inquietação. Essa é uma inquietação ansiosa. Nós devemos evitar pensamentos que nos perturbam, que perturbam o nosso dia a dia, que causam dificuldades, que causam desconfortos. Aqui indica que há falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus quando nós andamos ansiosos. Se nós estamos ansiosos, se nós estamos tristes, se nós estamos perturbados, isso indica que nós não confiamos em Deus. E essas exortações de não andarmos ansiosos, ela nos volta para o Senhor. Então a gente precisa, para a gente não andar ansioso, diz o versículo 6, o que a gente deve fazer? Nós devemos orar. Lançar sobre Deus as nossas petições, lançar sobre Deus as nossas ansiedades, os nossos desejos, as nossas solicitações. Deus preparou o que precisamos de forma abundante se nós colocarmos nossas inquietações e nossas ansiedades diante de Deus. Por essa razão, não devemos listar as nossas ansiedades e ficar apreensivos. Muitas pessoas fazem isso. Lançam diante de Deus, oram, lançam diante de Deus as suas petições, mas continuam ansiosos por resposta. Não. Coloque diante de Deus e descanse nele. Esse é a terceiro conselho que nós destacamos nesse texto. Primeiro, vamos nos alegrar. Segundo, a nossa moderação. Terceiro, não andar ansiosos com coisa alguma. Quarto conselho está aí no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz, essa paz, não é um mero voto feito como se fosse algo vago. Quando Paulo afirma que a paz de Deus guardará os corações, como uma importante questão, é em Cristo Jesus. Não é uma paz que os homens oferecem, mas essa paz
ela está alicerçada em Cristo Jesus. Assim como nós falamos pela manhã, que o que nos traz esperança está firmado na fidelidade do Senhor, essa paz que Paulo faz aqui, esse conselho de termos paz, ela está alicerçada em Cristo Jesus. Então, e essa paz que Paulo fala, ela vai cuidar do nosso coração e da nossa mente. Quando nós sentimos essa paz que excede a todo entendimento, o nosso coração fica em paz, a nossa mente fica em paz. E é bem interessante como que puxa as outras coisas, né? Se temos paz com Deus, nós não andamos ansiosos. Se temos paz com Deus, nós fazemos conhecido a todos os homens. Se temos paz com Deus, temos a alegria em Deus. A paz causa isso. E essa paz, ela gera em nós uma certeza de que tudo está no controle e tudo está nas mãos de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, é um texto que eu gosto muito, nos diz que quando nós somos justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eis aí 5 conselhos que Paulo nos dá. E diante desses conselhos, as nossas considerações. São exatamente os conselhos para a vida nesse texto. Quais são exatamente os conselhos para a vida nesse texto? Primeiro, precisamos ter alegria. Segundo, moderação. Terceiro, paz. Quarto, não andarmos ansiosos com coisa alguma. Não andarmos preocupados com coisa alguma. É belíssimo essas palavras. Mas em nosso dia a dia, a conversa é bem diferente. Os desafios que nós temos não nos permitem, às vezes, pensarmos em alegria. As nossas dificuldades, o que nós temos passado nessas 3 semanas, não nos permite sermos moderados, não nos permite ter paz e não nos permite não termos ansiedade e preocupações, não é verdade? Mas se nós nos firmarmos em nós mesmos, com certeza não teremos nada disso. Mas se a nossa firmeza está no Senhor, com certeza estamos alegres. Se a nossa firmeza está no Senhor, com certeza estamos moderados. Estamos com paz. Não estamos ansiosos. Alegrar-se quando falta tantas coisas é difícil, sim. Mas possível no Senhor. Pessoas sofrendo e chorando por desavenças, maldades. É difícil não andarmos ansiosos, não termos paz, quando essas coisas estão acontecendo ao nosso redor. Se uma pessoa amável, quando nossos relacionamentos são tão conturbados, como ser amáveis? Como não andar ansiosos quando diante de nós está o desemprego, está a falta de recursos financeiros, mas em Deus isso tudo é possível. Para muitos, viver é a arte de estar ansioso, preocupado o tempo todo, sabia disso? Muitas pessoas vivem dessa forma, ansiosos, preocupados, uma correria diária. Hoje nós temos a oportunidade de pararmos. Estamos há 3 semanas parados em nossos lares. O que temos feito? Temos buscado mais ao Senhor ou temos ficado cada vez mais ansiosos com a situação?
Para muitas pessoas, viver é motivo de se preocupar com que vamos gastar o 13º que ainda nem chegou. Como é que está a nossa saúde? Nossos filhos, muitas preocupações. Para muitas pessoas, esse é o viver, ansioso o tempo todo. Mas pensemos, quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo, que estava preso. E preso por causa da sua fé em Cristo Jesus. E mesmo assim, ele nos dá esse conselho. Precisamos ter alegria. Tenha alegria. Porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor daqueles que o temem, daqueles que o aguardam. Precisamos ter alegria. Esse foi o primeiro conselho. O segundo conselho de Paulo é moderação. Ela tem muitos nomes. Ser gentil, ser amável, tolerante, momento de confinamento, a família toda reunida, tolerante, calmo, pacífico, bem educado, bondoso, compreensivo. Essas palavras nos falam sobre convivermos com as outras pessoas. Isso é moderação. Esse foi o segundo conselho de Paulo. Uma ilustração pode nos ajudar aqui. 2 alunos prestam a prova. Um tira a nota 8. O outro tira a nota 5. O professor corrigiu de maneira certa e nada há para mudar. Mas descobrimos que o aluno que tirou nota 8 teve tudo a seu favor para isso. Tempo para estudar e os pais o incentivaram. O que tirou nota 5 não teve tempo para estudar, pois estava cuidando do irmão que estava doente. Olhando assim, a nota muda. Ele merecia mais do que 5. De acordo com a moderação, a nota pode ser bem diferente. Isso é moderação. Não responda imediatamente. Analise a situação. Semelhantemente com a história da mulher que foi pega em adultério. Aos olhos dos fariseus, seria condenada à morte. Mas Jesus viu algo a mais e deu nova oportunidade a ela. Isso é moderação. Há algo a mais entre a nota 8 e a nota 5. E isso se chama misericórdia, amor, moderação. Precisamos dela para viver bem melhor uns com os outros. O terceiro conselho de Paulo é de não andar ansioso. Paulo não está dizendo que não devemos cuidar de nossas tarefas e responsabilidades, não é isso. Ele tem um lugar legítimo. As nossas tarefas, nossas responsabilidades têm um lugar legítimo em nossa vida e precisam de nosso cuidado e atenção, sim. Vale dizer que ela pode ser legítima quando nos ajuda a decidir e a agir de modo eficiente. Noutro momento, Paulo escreveu, além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Então, não é isso que Paulo está dizendo, que a gente não deve se preocupar, não é isso. Contudo, a gente precisa não deixar que a ansiedade derrube ou impeça o nosso relacionamento com as pessoas e com Deus. A ansiedade causa distanciamento do real. É disso que Paulo está falando. Eu vou repetir, eu já mencionei isso, mas eu vou repetir. Tem muitas pessoas que estão confinadas, elas estão passando mal, elas estão ficando doentes por estarem muito ansiosas. É dessa ansiedade que Paulo está falando. Nós estamos diante de uma situação difícil, mas vamos aguardar. Vamos aguardar no Senhor.
O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele controla as nossas autoridades. Todos os decretos que nós estamos obedecendo estão tudo sob o controle de Deus. Não precisamos andar ansiosos com isso. Quando essa ansiedade atingir demais as nossas vidas, a orientação que nós vimos no texto é orar. Coloque diante de Deus a sua angústia, o seu medo, a sua insônia. Coloque diante de Deus. As crianças, quando elas falam com os pais sobre os seus grandes problemas, aos olhos do pai, são tão pequenos esses problemas, mas para elas, para as crianças, isso importa muito. E aí a gente vê Jesus dizendo que a gente deve aprender com as crianças. Lance sobre Deus as suas ansiedades. Aqueles problemas que você acha que é muito pequeno, lance sobre Deus, que Deus vai cuidar de você. Como resultado de todos esses conselhos, temos o quarto conselho, que é a paz. Se você seguir todos esses conselhos que Paulo nos dá nesse texto, nós teremos paz, uma paz verdadeira, que é uma bênção para a sua vida, será uma bênção para a sua vida, será uma bênção para as outras pessoas através de vocês, porque você tendo paz, as outras pessoas vão se identificar, você vai alcançar as outras pessoas, você trará paz para o seu lar nesse momento de angústia, de confinamento, firmados na certeza da presença de Deus conosco. Que tal tomarmos o propósito de fazermos isso? Começarmos agora, hoje, no nosso lar, a seguirmos esses conselhos. Quando andarmos ansiosos, leamos esse texto. Assim, como João Batista pregou, que tal abrirmos mão daquelas coisas que nos deixam distantes uns dos outros? Que tal buscarmos com humildade as coisas que nos ajudam a viver melhor uns com os outros? Isso é possível, mas tão somente se colocarmos Deus em primeiro lugar e a sua dádiva. Que tal esses conselhos para a sua vida? Se alegre, seja moderado, tenha paz, não andeis ansiosos e preocupados. Com certeza vamos ter dias melhores daqui para frente. Não só diante dessas situações, mas quando isso passar, continuemos seguindo esses conselhos. Elas são para nós, para todos e todas os que creem em Jesus. Alguma delas hoje faz mais falta a você? Alguns desses conselhos estão fazendo falta para você hoje? Você não precisa se achar merecedor delas, e nem deve. Tudo será dado a você, pois o Pai, nosso Deus poderoso, o ama. E Ele quer cuidar de você. Por isso, se alegre. Seja moderado. Tenha paz e não andeis ansiosos por coisa alguma. Vamos orar mais uma vez. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra toque em nossos corações. Senhor nosso Deus, muito obrigado por isso. Por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe nessa noite. Que tenhamos alegria no Senhor, que sejamos moderados, que tenhamos paz no Senhor e que não andemos ansiosos por coisa alguma. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender essa palavra e que a Tua graça, a Tua paz esteja conosco durante todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma boa semana guardada pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.